of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Boa noite, seres humanos maravilhosos que estão assistindo, meus consagrados, condecorados amigos. Estamos hoje começando o Roda Morta de número 11 e com a presença incrível da Yara aqui com a gente. Fala, Yara, boa noite. Boa noite meninos e meninas do Roda Morta. Boa noite o pessoal que já está aqui nos comentários, mandaram aqui umas mensagens no chat. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E queria de novo agradecer o convite dos meninos, né, aqui do Hangout. E vamos conversar sobre ciência, sobre a vida, o universo e tudo mais. Vamos agradecer o convite dos meninos, né, aqui do Hangout. É que eu acho que eu tô com ciência, você tá com eco aí. Tô com eco aqui. Dos meninos, né? Só um segundo. É que eu acho que eu tô com Você tá com eco aí. Desculpa, problemas técnicos. Normal. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, faz parte. Bom, agora, Cipri, por favor, aproveita e já se apresenta aí. Eu sou Cipri, quem tá assistindo aqui sempre já me vê e quem não conhece, tá conhecendo agora. Melhor apresentação ever. Por favor, Alejandro, apresente-se a si mesmo. Boa noite. Eu sou Alejandro, né? Já tive aqui outros programas do Roda Morta, né? Tô voltando. Tem o grupo lá, o Clubistas da Groselha, né? Para quem curte futebol, estão convidados. E é isso. Muito bem. E agora a nossa querida Cristina de Medeiros, a Diane. Por favor, apresente-se. Todo mundo ama a Diane? Não. Tchau. Bom, então essa foi a apresentação da Diane. Muito simpática, como sempre. E assim, a gente tem um quadro aqui no começo que chama Expurgando Mal. E aí você é mais ou menos igual ao quadro do Raul Gil, que ele fala para quem você tira o chapéu. Então você vai expurgar algumas pessoas da Terra ou deixá-las aqui na Terra. E vai começar com essa pessoa linda aqui, ó. Para começar expurgando. Ai, meu Deus. Olha, eu conheço uma pessoa que estudou com essa pessoa. Acho que vocês... Conheço. Não vou expor aqui nomes, né? Mas depois eu conto em off para vocês. Justo. Mas eu conheço uma pessoa que estudou com essa pessoa. E segundo o que essa pessoa me falou, é só assim, tipo, esse cara, desde o tempo da faculdade, ele queria ser reconhecido, famoso, sei lá, ele queria ter prestígio, alguma coisa assim, desde o início. E ele sempre tentou chamar atenção de alguma forma. Então, hoje em dia, ele conseguiu essa atenção, né? Conseguiu através da internet, né? Que, infelizmente, a internet, ela deu voz para todo mundo, isso é bom, né? Bom que todas as pessoas possam falar o que quiser, mas desde que você fale com responsabilidade, desde que você fale com propriedade, né? Desde que você entenda que a partir do momento em que você liga uma câmera e diz que a Terra é plana, você entenda que pessoas com pouca ou com menos instrução vão ser muito impactados por isso que você diz, né? Então, se você tem essa consciência e essa responsabilidade, você não me faz uma coisa dessas, né? Então, Justo. Eu particularmente não expurgaria ele, porque eu acho que ele é um bom exemplo do que não se fazer quando o Neil deGrasse Tyson ele fala questione a autoridade. Ele fala assim, questione sempre a autoridade, entendeu? Mas você tem que questionar com argumentos, né? Você não pode questionar baixando o nível, xingando as pessoas, sendo mal educado,
sabe, sendo escroto e etc. Eu já questionei por diversas vezes alguns professores da universidade, mas de coisas que me chamavam a atenção e que eu achava que eu tinha uma visão, né, ou uma forma melhor de pensar, mas eu falo com todo mundo, entendeu? Eu não precisei brigar com esses professores para poder mostrar o que eu pensava, né, acerca desses assuntos e nem nada. Mas eu acredito que era só uma pessoa que queria atenção e que, de alguma forma, encontrou essa atenção e tá aí, né? Ouvi dizer aí ano passado, conseguiu, só isso. Pronto, na minha vida não agrega muita coisa. Eu também não procuro ficar arranjando briga com essas pessoas, porque não vale a pena. Mas eu não expurgaria não, deixa ele aqui na Terra, ele é tão engraçado. Diverte então a gente. Ele fica na Terra, diverte. Fica, deixa ele ficar aqui, tadinho. Então um dia ele vai cair em si, entendeu? Vai perceber, poxa, eu dei um duro na faculdade para pagar esse papel, entendeu? Mas deixa ele aí. Então você vai ficar, querido, ela não te expurgou, o X não foi aceito agora. Vamos pro próximo aqui. Esse Olha, aqui, esse ó, é um perto lugar... ou não? Não, gente, esse tem um lugar maravilhoso no meu coração, meu Deus do céu, uma pessoa sensacional. Teve agora a Carl Sagan Day, né, o aniversário do Sagan foi ontem, né, se ele tivesse vivo ele faria 82 anos, e eu acho que é a pessoa que mais soube de tudo, assim, de todas as pessoas, foi a que mais soube incorporar os valores e toda a paixão pela ciência do Carl Sagan, né. Então, acho que não. Inclusive, estão criando treta aqui, olha só, no bate-papo, dizendo que preferem um Sagan. Não, gente, a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que ele é muito bom também, entendeu? Com o modo de falar, com as palavras, e principalmente de encantar a gente com a ciência, né? Então, deixa ele aqui comigo, na minha casa. Aceito. Aceito ele. Então não foi expurgado. Não. Deixa ele aqui. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Vamos aqui. Ai, gente. Por que a gente ia expurgar ele da Terra? Na minha opinião, ele tem que ser colocado num pilar, assim como Deus, né? Eu acho que, Deus, acho que a gente deveria colocar ele num potinho e cuidar dele. Também acho. Eu concordo. Deixa ele aqui na Terra também, ele é muito bom. Então, está aprovado aqui o nosso aprovadíssimo Pedaço. E, ó... Complicado, hein? Olha, gente, vocês querem me meter em confusão, né? Olha, seu Marcos Pontes, particularmente, eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor, sabe? Assim, tipo, não tenho nada contra, não tenho nada a favor. Como eu não sou da turma que desejo mal para alguém ou para nada, então eu espero do fundo do meu coração que ele faça um bom trabalho, entendeu? Como ministro da ciência, né, do nosso querido candidato Bozo. Mas eu espero que ele faça, eu espero que ele faça um bom trabalho. Se ele pudesse me ouvir, olha aqui só, chegou, olha só. Oh, que delícia! Olha só, se eu pudesse mandar um recado, assim, se ele pudesse assistir este Hangout, a única coisa que eu pediria é, por favor, não deixe dinheiro faltar para pesquisa de base. Pelo amor de Deus, é a única coisa que eu te peço. Justo. É dinheiro para pesquisa de base, porque a galera que gosta de astronomia tá encantada, porque a EB vai funcionar, vai voltar ativa ao campo, não sei o quê, vão para a NASA, blá, 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 mas isso não é, dentre as coisas, assim, não é somente isso que é mais importante, entendeu? A gente precisa pensar na questão do Rio de Janeiro, né, das grandes universidades do Rio de Janeiro que ficaram em caos nos últimos anos, né? Eu fiquei morrendo de pena e de medo pela UERJ, por exemplo, né? E principalmente pelo laboratório que eles têm lá dentro,
que é relacionado às células-tronco. Eles cultivam células-tronco e essas células-tronco vão para pesquisas brasileiras e esteve na iminência de fechar várias vezes no ano passado. Então, e é um tipo de pesquisa que a gente precisa demais, um tipo de pesquisa de base que a gente precisa muito, que pode ter o potencial de ajudar muita gente que precisa. Então, o meu único desejo é esse, entendeu? Faça um bom trabalho, desejo que você faça um trabalho e não esqueça nunca das pesquisas de base. Porque eu estava conversando com alguns amigos divulgadores científicos, que eu também não vou jogar o nome aqui, né, porque, enfim, para não meter ninguém em treta, mas era exatamente isso que a gente estava pensando, tipo assim, nossa, será que a gente não espera, né, que ele venha com aquele olhar mais militarista, tecnicista e pensando apenas nas questões espaciais. A gente precisa muito de questões espaciais, mas emergentemente aqui no Brasil, nós precisamos demais desse olhar para as pesquisas de base. Então, deixa ele aqui na Terra. Se ele fizer alguma besteira, a gente manda ele lá para Marte. Mas por enquanto, deixa ele aqui. Então, o senhor Marcos vai ficar, por favor, fica. Ó, não está expurgado. Por enquanto, ele fica. Por enquanto. Exatamente. Por enquanto. Olha o dedo nervoso aqui para apertar o X. Tem um próximo aqui que eu ainda não vi. Oh! Ai, tô vendo. Eu tô dizendo que vocês querem me meter em confusão, gente. Olha, a Jussara trabalha para a rede. Ah, é? Dona Marina Silva. Olha, eu conheci a Marina Silva muito tempo atrás. Deixa eu ver. Acho que é 10 anos, mais ou menos 10 anos atrás. Eu tinha 13 anos, eu tenho 23, então foi há 10 anos atrás. Eu fui para um evento em Brasília que reuniu crianças e adolescentes na época. Era uma conferência nacional sobre meio ambiente, e aí jovens, crianças, adolescentes, professores, etc., foram representando seus estados, né, para Brasília para discutirem nessa questão e tal, tendo novas ideias. E aí eu conheci a Marina Silva. Ela estava principalmente no encerramento, né, do evento. Eu não sei como, mas me chamaram para apresentar o evento final, né, para fazer o encerramento e tal. Que legal. Como oradora. Foi muito legal, foi muito legal. Não sei como que meu nome chegou por lá, mas me convidaram e eu fiz. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Marina. E na época já se falava dela como presidente. E ela era ministra de meio ambiente, né? E eu me lembro que as pessoas ficavam gritando assim, quando ela entrou, as pessoas ficavam, Brasil, pra frente, Marina presidente, tá, não sei o que, aquela festa, então já se falava nela como presidente do Brasil. Eu acredito que grande parte do problema com a Marina Silva, já faziam isso, eu acredito que grande parte do problema com a Dona Marina Silva é que ela tem uma visão que as pessoas das demais regiões do país talvez não tenham. E isso é uma coisa que a gente sente e que eu sinto muito por ela, porque eu também faço parte da região norte do Brasil, né? Eu moro aqui no Amazonas e ela é do Acre. Então, eu acredito que grande parte dessa coisa das pessoas não levarem ela muito a sério, né? Por conta do jeito dela, também muito por conta do machismo, né? Porque ela não se arruma, ela não usa maquiagem, mas ela não usa maquiagem porque ela é alérgica a muitos componentes de maquiagem e tudo mais. Mas eu acredito que grande parte desse ranço é regional. É porque as pessoas da região norte, né, não são tão valorizadas e nem tudo isso mais. Mas eu acredito que ela é uma boa pessoa. Você entende, né? Isso é uma coisa que eu sinto muito. E olha que eu sou uma pessoa da região norte, que eu não tenho tantos traços, assim, nortistas, né? Eu sou mais branca, o meu pai, aliás, a família da minha mãe veio do Ceará, grande parte da família do meu pai ali, principalmente as pessoas de gerações mais passadas, são portugueses. Então, eu não tenho, assim, aqueles traços nortistas, então talvez eu sofra menos. Não. Mas ela carrega muito esse peso, né, de ser do norte, de ser do Acre, o pessoal bagunça muito com Acre, etc. Mas eu acredito que, no momento, o Brasil, do jeito que ele é, do jeito que ele está, principalmente muito reacionário, não é um país que mereça ela, entendeu? Como a grande líder política que ela é. Você concorda comigo, né? Concordo. Eu acredito que não.
que não mereça ela, entendeu? O Brasil não merece ela nesse momento. Então, acho que ela pode ficar aqui na região norte, né? Se tiver um movimento separatista de separar o norte do resto do Brasil, ela podia ser a presidente do país norte, entendeu? Poderia perfeitamente, super votaria nela. Então, não expurgo ela, não, deixa ela aqui mesmo. Então, dona Marina Silva vai ficar. Eu também gosto muito dela, eu acho ela uma fofa. Exatamente. Hello! Eu gosto muito do Elon Musk. Foi uma pessoa que eu conheci, assim, acho que, sei lá, de 4 anos pra cá, mais ou menos, acho que 4 anos pra cá. Conheci o Elon Musk e acho que ele é uma pessoa muito visionária. Durante muito tempo ele não foi levado muito a sério, né, por grande parte das pessoas, por conta das ideias malucas que ele tinha. Sim. Mas eu gosto demais dele. Inclusive, nós gravamos um vídeo. Eu gravei um vídeo, na verdade, para o Minuto Nerd, que eu fiz uma pequena resenha da biografia dele, que é muito boa. E eu ganhei a biografia e li, fiz uma pequena resenha lá para o Instagram do Minuto Nerd, e eu até falei que ele era dono da Tesla, dono da SpaceX e dono do meu coração também. Aí todo mundo riu, né? Que legal. Eu disse, ele é assim, mas ele é uma pessoa muito visionária. Eu me inspiro bastante nele, assim, em muitos aspectos da vida dele, né? Principalmente por ele ser uma pessoa que nunca desistiu das coisas que ele achava certa, nunca desistiu dos sonhos, etc. Mas deixa ele aqui na Terra, assim. Então ele fica aqui, ele fica. Fica, sim. Eu gosto dele aqui. Eu gosto. O senhor fica, senhor. E esse lindo aqui, ó. Esse Sérgio gato Sacani! Gente, Sérgio Sacani é meu amigo. É claro que eu não vou tirar ele do planeta Terra. Pelo amor de Deus. Entendeu? É outra pessoa. Né? Ele é um fofo, é outra pessoa que eu tenho vontade de pôr dentro de um potinho, lacrar e deixar na minha casa. Entendeu? Além de ser uma pessoa muito fofa, muito carinhosa, foi uma das primeiras pessoas que me estendeu a mão quando eu comecei com divulgação científica. Então, ele me ajudou muito, me ajuda ainda até hoje, a gente dá conversa, ele me deu várias dicas no início, então, para começar. Então, o Sérgio Sacani fica aqui no planeta Terra também, não vou expurgar ele. Eu acho que esse foi o primeiro que ninguém foi expurgado, né? Ela não expurgou ninguém? Não, olha só. Primeiro, que fofa. Ela é do bem. Eu sou uma pessoa de boa, assim. Eu sou do bem, sou bem. Bom, agora a gente vai para a parte principal aqui do bolo. A parte principal da refeição, né? No caso, não do bolo. Eu ia falar a cereja do bolo, mas eu acho que é o prato principal. É o Roda Morta de verdade. E você tá vendo esses fofos aí, ó? Eles vão agora escarnecer você com perguntas bem capciosas. Ai, que medo! Eu vou passar já direto pro Cipri, que o Cipri tem uma pergunta que eu gostaria muito de saber a sua resposta. Pode falar aí. Então, você faz divulgação científica na internet e fora dela também, né? Uhum. E isso te aproxima de vários públicos diferentes, de vários nichos. Você acha que é mais difícil educar as pessoas que sejam completamente leigas sobre ciência, sobre método científico, ou aquela galera que manja das pseudagens e se acha mais esperta? E como que seria para desconverter esses? Olha, eu acredito que, assim, dentro do conhecimento, dentro da ciência, a grande verdade é que as pessoas, elas acreditam, porque a gente sabe que a ciência não é uma questão de acreditar, é uma questão de você entender. Então, elas mantêm uma certa crença dentro das coisas que, de alguma forma, fazem sentido para elas. E isso a gente pode elencar vários motivos para isso. E um desses motivos é a questão da própria educação, né? Da escolarização dessas pessoas, a educação que elas receberam, né? A própria convivência ali com a família delas, etc. Então, quando eu faço divulgação científica, quando eu coloco um post na internet, ou então quando eu vou dar alguma palestra, geralmente, principalmente, na verdade, as minhas palestras, são muito temas, assim, que eu sempre procuro chamar a atenção das pessoas, entendeu? Assim, principalmente pelo título e sobre o conteúdo, para que muitas pessoas possam aparecer. E dentre essas muitas pessoas que aparecem, felizmente, até o momento, foram pessoas que, por mais que não entendessem ou não concordassem,
com aquilo, estiveram dispostas a estarem abertas para conversar. Né, para conversar, para me ouvir falar sobre aquilo e ver a exposição e tudo mais. Então, eu particularmente ainda não tive problemas com essas pessoas durante toda essa minha carreira de divulgadora científica. Teve uma vez que foi um rapaz que ele era terraplanista, aqui em Manaus, ele era terra plana, a Jussara até estava comigo também, e aí ele me fez um monte de perguntas, e aí eu prontamente... Não, ele está lá. Mas ele me fez uma pergunta e tal, e aí eu prontamente me dispus a conversar com ele, né, e tal, numa boa, e aí, depois disso, eu encontrei ele num evento aqui, e ele veio me cumprimentar, falar comigo, dizer que ele realmente leu e tal, e assistiu umas coisas, e o pensamento dele já estava menos terraplanista, entendeu? Mas... já estava menos terraplanista. Ele disse, pô, eu fui atrás tal, daqueles negócios que você me mostrou, dos vídeos que você falou, né, os autores e tal, eu li, e eu tô começando a entender qualquer questão. Mas de pessoas leigas ou não, eu acho que não importa muito se você é que nem a minha mãe, por exemplo, a minha mãe estudou só até a 5ª série, entendeu? Ou então, se você terminou o ensino médio, se você terminou uma faculdade, ou se você é totalmente leigo, você até pode ser totalmente leigo, mas a partir do momento em que você se dispõe a entender, entendeu? Todo e qualquer tipo de comunicação científica ou de educação fica bem mais fácil, entendeu? Não importa eu estar na minha maior boa vontade, aqui na internet, ou nas minhas palestras, entendeu? Para querer falar de ciência, se a pessoa que está me ouvindo e me assistindo não está disposta, né, a aprender e a entender, por mais leiga que ela possa ser, entendeu? Na minha visão de professora, nem os meus alunos eu faço algum tipo de segregação, tipo, aquele aluno é mais inteligente, aquele aluno é burro, ou então aquela turma é a mais inteligente ou é a melhor turma de todas as outras, não. Então, legal. Entendeu? Eu não faço isso com os meus alunos, que eu faço a minha pesquisa científica, não faço isso com os professores que participam da minha pesquisa científica, eu não faço isso com ninguém, entendeu? Nem com o meu público e nem com ninguém. Então, mesmo que você diga, eu sou leiga, eu não entendo nada, mas se você está disposto a aprender, né, a questionar, a fazer suas perguntas, para mim não tem problema nenhum, eu entro no barco e vamos nessa. Mas agora são as pessoas que não sabem, não entendem e não estão dispostas a aprender. Entendeu? E também eu particularmente também não posso fazer muita coisa por elas, né? Não posso entrar na cabeça delas e dizer, olha, você vai aprender isso aqui, entendeu? Você vai, pronto. Também não posso. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Problemas nunca tive demais problemas, mas se qualquer pessoa está disposta a me ouvir, né, eu também estarei muito disposta a ouvir essa pessoa. A coisa caminha. Né? Exatamente. Justo. Alejandro. Então, eu queria perguntar assim, né, sobre, no caso você faz divulgação científica, né, você é professora, você faz com o cosplay, né, mas assim, eu queria saber como é que a universidade, né, pode incentivar a divulgação científica, né, mesmo para quem não faz a licenciatura, para quem não tem esse contato mais, né, com a educação, né, porque pelo que eu li sobre o tema, não é algo que é incentivado e às vezes tem um pouco meio de conflito, né, entre o pessoal que segue cientistas profissionais e o pessoal da divulgação, né? O que poderia incentivar? Eu acredito que tem uma parada das universidades que ajuda muito quando a gente quer levar essa coisa que é a extensão. São os trabalhos de extensão dentro das universidades. O que é extensão? Extensão é quando você tem uma ideia, você dentro do seu curso tem uma ideia e você leva essa ideia para a comunidade, né? Ou seja, ou você traz as pessoas de fora para dentro da universidade, ou a universidade vai até essas pessoas. Então, eu já participei de projetos de extensão dentro da minha universidade, eu estudo na Estadual do Amazonas, na Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, e desde quando eu comecei a ter meus primeiros contatos com o projeto de extensão, eu vi que é a melhor forma, entendeu, da gente aproximar as pessoas da universidade do conhecimento da ciência, né? E sempre tentar mostrar que a ciência não é aquela coisa batida que a gente sempre vê, que é chata, que é desinteressante, né?
e etc. Ela está sempre em reinvenção, está sempre evoluindo, né? E eu acredito que o conhecimento científico é um conhecimento da humanidade. Então, eu, você e todo mundo tem que ser detentor daquele conhecimento, né? Então, eu acredito que as universidades, elas têm como ajudar muito a partir do momento em que elas começam a valorizar projetos de extensão. E existem muitos projetos de extensão de divulgação científica, né, voltados para a divulgação científica. Inclusive, tem um agora recente na minha universidade, que é feito por uma professora minha, que ela é doutora em comportamento de primatas. E aí ela leva um pouco sobre essas questões evolucionistas, né, curiosidades sobre primatas, etc., para várias escolas públicas, através de brincadeiras, jogos, e é uma coisa muito bacana. E isso acontece, eu acho legal, e eu pretendo participar no ano que vem, né, com algumas pesquisas, já que é um pouco mais a minha área, né, de educação e divulgação científica. Mas eu acredito que essa é a melhor forma, Alejandro, de uma universidade poder estreitar os seus laços, né, e diminuir as barreiras das pessoas com conhecimento, é quando essas universidades começam a enxergar com outros olhos e enxergar com mais importância os projetos de extensão. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Alejandro. Sim, obrigado. Antes de ir para a pergunta da Diane, eu quero mostrar uma foto aqui para você comentar para a gente. Beleza. Você consegue ver já? Tá mostrando para você? Mostrando para todo mundo? Comenta essa foto aqui, esse dia. Esse dia foi muito louco. Foi outro dia louco. Foi muito louco. Esse dia foi louco. Bom, a Princesa Leia nasceu para dar aula, né? Esse cosplay, que para mim, na minha visão, ainda não é um cosplay, assim, não é um super cosplay ainda, mas eu estou buscando melhorar e aprimorar mais. Até porque é a primeira vez que eu faço cosplay, né? Eu nunca tinha feito cosplay antes. Mas esse cosplay nasceu para dar aula e palestra relacionado a viver no espaço, né? Relacionado à astrobiologia e etc. Então, nasceu com uma turma do 2º ano de uma escola daqui, do ano passado, e esse ano esses alunos estão se formando, né? Estão finalizando aí o 3º ano. E nasceu da minha necessidade, principalmente era uma coisa que eu observava muito nos meus processos de estágio, né? Eu gosto muito dessa área de educação e ensino. Eu observava muito que os alunos, eles não tinham um contato ali muito próximo, uma relação muito próxima com os professores de ciência dessa escola, em especial, né? Os professores de biologia. Então, quando eu chegava e dizia, a gente vai fazer uma avaliação, aí todo mundo ficava, uma prova, aí a gente ficava com medo, entendeu? Por mais que eles tivessem passado as outras aulas inteiras participando, prestando atenção, fazendo perguntas, etc. Quando chegava na prova, dava aquela moada. Então, quando chegou na última prova do meu processo de estágio, né, que eu ia aplicar com a turma, eu resolvi do nada que eu ia ir de Princesa Leia. Eu disse, não, eu quero quebrar esse gelo, eu quero que eles se sintam à vontade o suficiente de conseguirem fazer uma prova boa, porque eles são inteligentes e eles estudaram, entendeu? Eles prestaram atenção, eles fizeram perguntas, os trabalhos que eu passei, eles fizeram, entregaram, eles me mandavam mensagem no WhatsApp, perguntando coisas e tal. E eu disse, eu quero melhorar essa relação, sabe? Eu quero deixar esse clima de prova mais ameno. E eu nem avisei o meu professor orientador que eu ia caracterizar de Leia. E na época, como eu não tinha esse cosplay bonitinho, eu fui só com penteado, né? Só com penteado, com uma camisa que eu tinha do Star Wars, uma calça jeans e um hobby de Jedi, né? Que é aquele casacão dos Jedi. Eu tava com, na época, e um sabre de luz, que era até o sabre de luz da Star. E aí eu fui. E eu cheguei na escola e todo mundo ficou chocado. Eu, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Entendeu? Tal. E eu cheguei já arrumada, fui na cara e na coragem. Que legal. E nesse dia, a avaliação deles foi no laboratório de biologia que eles tinham na escola. E aconteceu antes do recreio. E quando bateu pro recreio, eu não consegui sair de dentro do laboratório, porque tinha muita gente na porta, querendo saber o que estava acontecendo, querendo saber quem eu era, e querendo saber se eu era a nova professora da escola. Entendeu? E tirando foto, assim, nossa, professora, tira uma foto comigo. Meu, que sensacional.
Gente, assim, o recreio teve que acabar mais cedo, porque eu não conseguia sair da sala de aula e tava um tumulto, né? E aí o diretor não tava sabendo, aí ele foi na sala para saber o que estava acontecendo e tal, aquela coisa, aí depois chegou no ouvido do meu orientador, aí ele veio conversar comigo, e era que negócio foi aquele, que teve um tumulto e tal, não sei o que, dentro da escola. Mas foi muito legal, foi muito legal. Não, foi muito legal. E, tipo, foi divertido, prova... Foi divertido. Foi muito divertido. E, tipo, a prova a gente fez num clima, assim, que era outro clima dentro de sala de aula. Entendeu? Imagina. Não parecia que eles estavam fazendo uma prova, sabe? Porque eles estavam super animados. Quero tirar foto. Tipo, vocês vão tirar foto depois da prova. Depois da avaliação, todo mundo pode tirar foto. E aí acabou que eles se saíram muito bem no processo avaliativo deles. Nós escrevemos um artigo, eu e meu orientador. E aí eu defendi esse artigo num evento que aconteceu há 1 mês atrás? 2 meses atrás, então. Aconteceu 2 meses atrás um artigo sobre educação, um evento sobre educação no Pará. E eu tive a oportunidade de defender esse artigo, e assim que sair nos anais da publicação, eu posso colocar lá no grupo para vocês verem um pouco de como é que foi a experiência. Legal. Foi muito bacana. Coloca, por favor. Eu vou colocar assim. Agora a Diane Cristina de Medeiros vai fazer a perguntinha dela, bonitinha. Diane Cristina de Medeiros. Primeiro eu queria falar que o Buza ele mandou um beijo já. Beijo, eu tô falando Buza. com ele aqui. Grande Buza. O Buza foi bebê comigo ano passado, quando eu fui em São Paulo. A pergunta é sobre a vida alienígena. Você acredita em vida inteligente de fora? Vida inteligente? É. Eu tô dizendo que esse pessoal que é treta. Essa é a pergunta da noite. Aqui já tá difícil, imagina lá fora. O pessoal que é treta. Eles já colocaram aqui foto da Marina Silva pra dizer se eu tirava ela do planeta Terra. Eu percebi essa parte. Entendeu? Falo um monte de coisa. Eu falei, eu disse, a Jussara trabalha na rede, vocês querem me meter em treta. Que coisa. Não, mas eu não tava aqui pra sua resposta, eu só via a cara dela porque eu te entreguei a cerveja. Exato. Mas enfim. Bom, eu tenho algumas... Na verdade, dentro da primeiro eu gostaria de deixar claro, gente, eu não sou astrobióloga. Tá? Eu sou estudante de licenciatura, estudante de biologia, sou alguém muito curiosa, que por um acaso lê muito e fala muito sobre esses assuntos, certo? Dentro da astrobiologia, através da história da astrobiologia, né, que é uma área que tem uma história bem interessante, há algumas pessoas, alguns grupos de pessoas que defendem a existência de vida, e as pessoas que não defendem a existência de vida, mas elas têm algumas razões para fazer isso. Inclusive, o Carl Sagan era uma pessoa que era muito otimista nessa coisa, né, nessa história de vida inteligente fora da Terra. Ele era super otimista. Ele morreu acreditando piamente, né, nisso, acreditando piamente que seria verdade, etc., e que já existisse e tudo mais. Mas é claro que ele não acreditava no modelo ETzinho, do cinema, mas você acredita? Eu vou chegar lá, calma. Estou fazendo toda uma preparação aí. Calma lá. Eu acredito que possa existir vida, sim. Mas é claro que é um tipo de vida que é totalmente abstrata e totalmente diferente do que a gente conhece. Porque, a priori, o único tipo de vida que a gente conhece é o tipo de vida que vive aqui no planeta Terra. E a principal característica desse tipo de vida é ela ser baseada em carbono. Ou seja, ela tem material genético, né, o DNA, o RNA, e o que torna esse RNA e esse DNA especial é a conformidade, o comportamento do carbono, né, do elemento químico carbono. E a gente fala que a maior cartada na possibilidade de vida é que o carbono faz 4 ligações. Né? Ele é capaz de se ligar com outros 4 elementos, então essa foi uma das formas da vida poder ter acontecido. Mas, sei lá, cara, vamos pegar a Europa. Essa parte dói, hein? Vamos pegar a Europa, por exemplo, que é um lugar que o pessoal acha que super tem, né? Uma lua daqui do nosso sistema solar.
O pessoal sempre diz de silício, né? Porque o silício ele tem um comportamento ali meio parecido com carbono, e silício é super encontrado em vários exoluas, né? Aliás, exoluas não. Em várias luas do nosso sistema solar, em vários planetas, etc. Mas eu sempre falo, digo, gente, desenha para mim como é que é uma vida passeada em carbono. Ela é grande? Ela é pequena? Ela tem olho? Ela tem cabeça? Como é que é a pele dela? Entendeu? É muito difícil a gente ir atrás de uma coisa que a gente não sabe o que é. A gente sabe o que são as bactérias, os fungos, os micro-organismos baseados em carbono. A gente conhece eles. A gente sabe detectar esse tipo de vida. Existem formas de você detectar se em um ambiente tem fungo, tem bactéria, o que seja. Mas e outra coisa que foge dessa conformidade, entendeu? Outra coisa que não tenha ligações de carbono, que não tenha DNA, que não tenha RNA, entendeu? Que não tenha célula. Como é que a gente vai detectar esse tipo de vida? No momento, a gente não consegue fazer isso, né? Pelo simples motivo da gente conhecer apenas o nosso próprio tipo de vida que mora aqui no planeta Terra. Então, quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu sempre digo assim, eu disse, cara, eu acredito que a NASA, em todos esses anos de exploração espacial, desde a ida do homem à Lua, e desde as primeiras aterrissagens em Marte, e desde as visitas a Vênus, etc., passou batido por alguma forma de vida. Mas passou batido e não detectou porque a gente não consegue fazer esse tipo de detecção de uma coisa que destoe e seja totalmente diferente do que a gente conhece. Então, eu acredito que exista sim, porque o universo é super vasto. Quando a gente estuda até mesmo a própria questão do surgimento de vida aqui no planeta Terra, e quando a gente olha para os exoplanetas, entendeu? Que são todos aqueles planetas que estão fora do nosso sistema solar, com toda a conformidade dos seus sistemas, e a distância com o Sol, e etc., a gente fica pensando, né? Nossa, será que tem alguma coisa, né, ali por ali, vivendo e tal? Eu acredito que exista, mas vai demorar muito tempo para que a gente consiga fazer uma detecção direta desse tipo de coisa, porque a gente precisa melhorar muito o que a gente conhece sobre nós mesmos, né? E quando eu digo nós mesmos, eu não estou falando só de seres humanos, estou falando de todos os outros tipos de vida, né? Então, eu acredito que exista. Agora, vida inteligente até pode existir, mas a gente também fica pensando ali, entra um pouco mais daquelas outras questões filosóficas, né? Eu sempre gosto de debater a questão do grande filtro, que é uma coisa que eu acredito demais no grande filtro, sabe? É uma parada que eu acho que pode separar muito bem assim, os planetas, né? E conformidades do sistema solar e etc. E o grande filtro, para quem não está assistindo e não sabe, ele veio junto com o paradoxo de Fermi, né? Que basicamente fala, se a gente pode... porque houve uma equação muito famosa no século XX que dizia que a gente era capaz de encontrar até 3 civilizações alienígenas, né? E aí reza a lenda que o Fermi, né, que era um físico, disse, tá, então cadê esse pessoal? E aí, então, se a gente consegue detectar essas civilizações alienígenas, então cadê eles? Né? Então, o paradoxo de Fermi, ele nada mais é do que vários grupos de respostas que tentam responder essa pergunta. Como é um paradoxo, não há uma resposta certa, né? Então, eu sempre tendo a acreditar no grande filtro. Então, eu acredito, se no passado do nosso universo, né, existiu algum tipo de vida alienígena, ou se até mesmo no tempo em que vivemos existe algum tipo de vida alienígena, nós estamos separados por um grande filtro. E eu acredito que um grande filtro, eu considero um grande filtro, uma pesquisa que saiu há mais ou menos há 2 anos, eu até escrevi no meu perfil no Medium, e é um dos meus textos mais acessados no Medium, que fala por que nós estamos aqui, no planeta Terra, nesse sistema solar e etc. E os caras descobriram que, tipo, a nossa galáxia, ela tem os braços espirais, né? Ela tem ali os bracinhos espirais, que são espirais de gases, de outras estrelas, etc., de material. E esse negócio, reza a lenda, fica girando ao redor de um grande buraco negro, né? Que há no meio dessa galáxia. Certo. E o lugar em que nós estamos, o lugar em que o Sol está, é um lugar propício, é um lugar perfeito,
que não é atingido ou não sofre interferência de nenhum braço dessa galáxia, entendeu? Ele vai girando e ele tá num lugar ali muito bom, que ele não vai ser atingido, entendeu? Por nenhum tipo de interferência desses braços de galáxia. Então, isso fez com que a gente pudesse, né, desenvolver e estar aqui hoje. Aí eu fico pensando, cara, muitos sistemas solares e muitas estrelas foram varridas por esse movimento da galáxia. Então, se existiu algum tipo de civilização ou vida, sumiu e a gente nem teve notícia disso. E nem vai ter notícia. Entendeu? Desses tipos de vida, inteligência, etc. Mas a gente está aqui porque a gente está num lugar bacana, entendeu? O Sol está num lugar legal, que a gente não é atingido e não sofre interferência nenhuma dessas ações dos braços de galáxias. Então, eu acredito isso como um grande filtro, né? Como uma forma de grande filtro. Mas, dona Diane Vregbrecht, eu acredito que possa existir vida, sim, mas vida inteligente, nem a gente eu considero inteligente. Entendeu? Nem a gente, entendeu? Nem a gente eu considero inteligente, cara. A gente faz cada cagada, entendeu? A gente toma cada decisão escrota. O ser humano é escroto. É escroto, o ser humano é muito escroto, então eu não considero a gente inteligente. Então, se for colocar aí numa questão de inteligência, né? Eu acredito que até possa ter, eu espero que tenha, né, uma civilização menos escrota, menos machista, menos homofóbica, né, que tome menos decisões ruins, que pense mais no meio ambiente, que pense mais no coletivo do que no individual, e etc. Mas é mais ou menos por aí. Acredito na existência de vida, mas a existência de vida inteligente é outros 500. Então, esse de viajar em foguete, essas coisas, nave espacial, você acha que é improvável que deve ter alguma civilização que faça isso? Assim, se a gente coloca assim, se a gente fala assim, tá, existe vida inteligente, eles podem ser, até mesmo assim, gente, a própria questão, tipo, o que seria considerado inteligente? Entendeu? O que seria inteligência? Entendeu? Qual que é a definição de inteligência para esse caso? O que seria considerado ou levado em conta para inteligente? Entendeu? Então, inteligente é uma coisa ali, sei lá, é uma coisa que se move, entendeu? Uma coisa que não tem muita ali definição. Então, eu costumo dizer apenas que eu acredito que existe a vida, né? Porque esse conceito de inteligente é uma coisa que muda de cabeça para cabeça, né? O que a gente vai considerar como inteligente? Entendo. Então, tem um negócio que eu quero comentar, assim, esse que tá falando, né, de ser inteligente ou não, né, me lembrou uma série de textos, né, genial do o Kentaro Mori, um divulgador científico. Ele fala assim, a humanidade não merece ir à Lua, uma série de textos, né, porque basicamente a gente como pessoas que gostam de ciência e tudo mais, a gente pensa na exploração espacial, né, todo esse aspecto, né, de querer conhecer o universo, mas assim, a realidade é que só investiram no programa Apollo, né, porque era o contexto da Guerra Fria, era a rivalidade, né, então o desenvolvimento, né, das armas nucleares, foguete, tudo isso. Exatamente. Inclusive, gente, tava nos cinemas, não sei se ainda tá nos cinemas aqui de Manaus, o filme O Primeiro Homem, né? A gente nós assistimos O Primeiro Homem, é um filme sensacional. Eu acho que foi um filme que humanizou muito essa questão, entendeu? Da ida do homem à Lua, quando eles colocam no centro do filme os próprios astronautas, né? Sim. E toda essa questão e tal foi bastante humanizada. Eles colocaram pessoas no meio do filme, não colocaram a descoberta científica como a coisa central do filme. Eles humanizaram pra caramba. Mas eu também acredito que essa questão da ida do homem à Lua não foi só porque eles queriam fazer um avanço científico, eles estavam sedentos por conhecimento. Eles queriam para si o título de primeira nação, né, a ter colocado um foguete lá e tal. Tá certo? É uma via de duas mãos, né, porque isso nos trouxe muito conhecimento científico, né. Tem muita coisa que a gente usa hoje em dia no nosso dia a dia e não percebe, mas veio de toda essa questão da exploração espacial, né, dentro dos nossos carros, dos aviões, né, etc., principalmente de
de comunicação, né? Aparelho celular, televisão, rádio e etc. Mas eu também acredito nessa visão, e Alejandro, eu acredito que teve muitos desdobramentos na ciência que não aconteceram porque eles eram bonzinhos, entendeu? Porque eles estavam sedentos por conhecimento, porque eles queriam fazer um bem para a humanidade, e etc. A grande parte deles foi porque eles queriam para si algum título, né? Ou queriam ali algum tipo de, sei lá, algum tipo de reconhecimento por aquilo, né? E etc. Mas o filme é muito bom, quem não assistiu, assista. É muito legal. Ah, boa dica, boa dica. É. O do Gagarin também é legal. Que tá no Netflix. É bom? Gagarin. Eu não vi ainda. Eu vou ver. Antes de ir pra pergunta do Cipri, esse dia foi louco? Esse dia foi muito louco. Na casa do meu groselheiro mor. Eu fiquei na casa dele, gente, em Brasília. Ele é um amorzinho. Eu acho que eu fiquei 9 dias em Brasília. 9 dias em Brasília. Sim, eu fui para Campus Party. A primeira edição da Campus Party de Brasília em 2017. Ano passado. Ah, que nice. E foi muito louco, assim, ele super me estendeu a mão, sabe? Quando eu coloquei na internet, gente, eu preciso de um lugar e tal, pra ficar em Brasília. Ele mandou mensagem, você pode ficar na minha casa, tem um quarto aqui, eu moro com os meus pais, blá, blá, blá. E aí, esse dia foi louco, esse dia foi foi no mesmo dia que eu voltei da campus, né, que eu desfiz o acampamento e voltei para casa dele, e aí eu tinha ganhado essa camisa do Projeto Debian, que estava fazendo uma palestra lá. E eu bati um papo com os caras, eles me deram a camisa. E eu mostrei pra ele, né? Eu disse, olha, amiga, ganhei uma camisa do Debian. Ele, vamos tirar uma foto, né, com a minha camisa. E tal, do Linux. A gente tirou e postou no grupo. Então esse dia foi louco. Mas todos os dias que eu fiquei em Brasília com ele foram muito loucos. Loucos e aleatórios. Imagina. E ele não bebe, né, pelo jeito? Não. Eu lembro lá no Hangout que você falou que você ficou um pouco desapontada. Porque eu achei que a gente ia meter o louco, entendeu? Que a gente ia beber pra caralho e depois sair de um bairro pra outro e beber em casa, mas ele não bebe. Mas eu acho que ele bebia, né? No canal ele fez um vídeo. É. Sim, ele bebia antes. Na verdade, gente, o Alexandre, ele teve um problema muito grave, né? Não vou me estender nesses problemas, né, no que seriam, porque eu não sou responsável dele. Mas ele teve um problema muito grave no cérebro e tal. E aí ele precisou fazer algumas cirurgias e tal, alguma coisa. Acho que ele já deve ter explicado alguma vez no canal. E ele acabou mudando algumas coisas do comportamento que ele tinha, né? Pra começar a cuidar um pouco mais da saúde. Então ele parou de beber. Mas ele super me acompanhava. Assim, acho que ele me levou em uns 3 bares de Brasília, muito bons. Que da hora. A gente comeu e bebeu e tal. A gente comeu muito sushi também. Então ele não quer beber. Ele não quer beber, ele quer bebedar. Ele queria me deixar bêbada, entendeu? Ele não queria beber, ele queria me deixar bêbada. Mas eu amo Alexandre. Um beijo, amigo. Saudade. O sushi de Brasília é bom? Olha, a gente foi num restaurante que era muito bom. Inclusive, era um restaurante que não ficava muito longe da casa dele. A gente foi a pé, ficava num centro de compras, sabe? Assim, não chegava a ser um shopping também, era só um centro de compras. E ficava lá. E foi muito bom. Assim, a gente comeu à la carte e eu lembro de ter ficado muito satisfeita com o sushi de lá. Desse restaurante em específico. Vou passar agora a palavra aqui para o meu amigo Cipri. Vou aproveitar aqui a pergunta da Diane sobre vida fora da Terra. E os tardígrados? Você acha que eles podem ser lá de fora? Eu falei desses bichos. Os tardígrados, na verdade, eles são um grande modelo, né? Que já foi super estudado, já foi super explorado, principalmente no início, né? De quando as pessoas começaram a pensar um pouco mais sobre essa questão de vida, eles foram super explorados. Eu acredito que ele é um grande modelo. Talvez não para ir atrás de vida, porque foi pelas questões que eu falei para vocês, né? Muito difícil. Assim, para a gente ter um tipo de vida como o tardígrado em outro planeta, esse planeta ele precisava ser necessariamente idêntico ao planeta Terra. Entendeu? Mesma distância do Sol,
entendeu? A mesma conformação da atmosfera, tinha que ser outra Terra, entendeu? Se tivesse um componente ou outro, umas características ou outras, talvez, né, poderia rolar alguma coisa assim mais diferente do tardígrado. Mas para ter um tardígrado mesmo, em outro planeta, esse planeta tinha que ser igual ao planeta Terra. Mas ele é um ótimo modelo para nos mostrar sobre os nossos limites, né? Porque a NASA tá aí, a NASA e a SpaceX estão pau a pau querendo que o homem volte para a Lua, né? Mas a gente sabe que uma viagem até a Lua, por mais que a Lua esteja mais próxima, mas uma viagem até a Lua é muito arriscado para a saúde dos astronautas. Então, não adianta nada a gente mandar o cara para lá, para ele trabalhar, para ele fazer pesquisa e tal, e o cara voltar deteriorado para cá, entendeu? Com a qualidade de vida baixa, né? Com problemas de saúde e etc. Isso não seria certo nem ético, né? Para o ponto de vista da ciência e para o ponto de vista de trabalho também, né? Leis de trabalho, etc. Então, o tardígrado ele é um ótimo modelo para nos mostrar um pouco sobre os nossos limites como vida terrestre, né? E nos ajudar também a ver os pontos que a gente precisa melhorar, precisa aprimorar, né, os nossos conhecimentos e das soluções para que a gente volte a pisar na Lua de novo. Mas eu particularmente gosto muito dos tardígrados. Inclusive, é bem fácil você pegar um tardígrado, né? Eles vivem assim, poças de água e tal, aquelas poças de água ali que tem plantas muito pequenas, né? E etc. Eles ficam ali empoçados. E se você tiver um bom microscópio na sua universidade, né? Você até consegue ver. Inclusive, uma professora de uma disciplina que eu tive na faculdade, a gente criou eles por uma semana. E foi muito legal, a gente via ele se mexendo e tal, ele ficava se mexendo. Tem uns vídeos na internet que mostram, né, de micrografia, que mostram ele se mexendo. É mó barato. Sensacional. Eu acho eles muito fofos, eu adoro tardígrados. Meu Deus. Bom, Ciprinão, quem que... Ah, não, continua, acho que você fazer... Alejandro? Vai lá. Alejandro. Ramon fez Vai lá, faz a pergunta, faz os comentários aí, por favor, Alejandro. Você quer que eu pergunte do Ramon? Por favor, faz as perguntas do comentário. O Ramon aqui está perguntando, Yara, o que você acha do investimento de empresas privadas nas pesquisas de universidades públicas? Peraí que tem um carro de som bem aqui na frente, gente. Cantando agora vai sentar. Relaxa. Cantando agora vai sentar. Agora vai sentar. Vai sentar. Nossa, esse bairro vai ter muito ditado no final de semana. Vai sentar. Ele tá se afastando? Tá, se afastou. Muito bom. Essa música é legal pra balançar a raba. Vida aleatória aqui. É legal. Bom, o que eu acho do investimento das empresas privadas? Isso, universidade pública. Eu acho que, assim, em universidades públicas, eu acho que é uma coisa muito positiva, mas, cara, as empresas privadas, elas sempre vão fazer investimento no que vai ter algum retorno para elas. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Então, pesquisa de base, que é o que a gente precisa muito cuidar aqui no Brasil, não vai ter tanto, assim, o olhar das empresas privadas, entendeu? As empresas privadas, elas querem patrocinar o conhecimento que vai dar algum tipo de retorno. Não que beneficie ela exclusivamente, mas beneficie aquela área, né? Como existe muito apoio privado para as universidades de engenharia, né? Para as universidades de exatas, mecânicas, etc. Porque esses cursos dão um retorno muito grande industrialmente, financeiramente, economicamente, né? Para essas áreas. Eu acho uma coisa muito positiva, mas dificilmente a minha pesquisa seria beneficiada, entendeu? A minha pesquisa é com educação. Então, muito dificilmente eu seria beneficiada, porque eu não teria, assim, tanta coisa a agregar que fosse agradar, né, esses grandes empresários. Mas, para as áreas que conseguem, é uma coisa muito, muito positiva. Para as áreas que conseguem fazer isso. Justo. Diane Cristina de Medeiros, sua vez, sua manifestação. Você está... Minha vez. Por favor. Tá bom.
uma criança nascer em Marte, ficar lá. Aí vim com 20 anos. Não, caramba. Aí eu vim aos 20 anos pra cá. Ela sobreviveria. Boa pergunta. Inclusive, gente, eu tenho uma coisa pra confessar. Vocês se lembram do... Não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a acompanhar na época, 2013, o projeto Mars One, a ida sem volta de Marte. Sim, lembro. Eu me inscrevi pro Mars One. Eu também. Ai, amigo, toca aqui. Rafa. Vamos passar essa vergonha juntos. Vamos passar. Eu me inscrevi, gente, nisso. E foi uma enrolação, né? O pessoal fala até hoje que era fraude. Tal, não sei o quê. Mas, sim, se ela sobreviveria, eu acho que ela teria uma vida muito ruim. Muito ruim, assim, de qualidade de vida. Entendeu? Do que o corpo dela estaria acostumado. Porque Marte é o planeta Terra que não deu certo. Entendeu? Essa é a verdade. Marte é a Terra que não deu certo. Porque há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, quando os planetas estavam em formação, quem estava no nosso lugar aqui, quem estava nessa distância que a gente está do Sol, era Marte. Só que aconteceu um rebuliço lá com os planetas gigantes gasosos, que são os planetas que mandam e desmandam no sistema solar, entendeu? São os donos da porra toda, esses planetas. E aí houve uma mudança de posição entre alguns desses planetas, e essa mudança de posição, como eles têm maior interação gravitacional dentro do nosso sistema solar, acabou fazendo com que Marte fosse empurrado para trás e a Terra passasse a ficar no lugar dele. Então, essa distância que a Terra ficou acabou se tornando propícia para ter água na superfície, né, da Terra, termos chuvas, termos uma atmosfera mais ou menos, né, que funciona ali, e aí a gente pode existir aqui. Mas se para dar louca nas agências, né, e aí as agências mandam uma colonização para lá para Marte, aí um astronauta pega outro astronauta e tem um bebê, né, lá em Marte, eu acreditaria que essa criança ela até poderia sobreviver sim, mas ela ia ter uma vida complicada, porque os pulmões dela, né, iriam ser adaptados para a condição que Marte apresenta, né, que é uma atmosfera muito pequena, assim, pequena em questão de espessura, né, e muito menos funcional que a nossa, né, por exemplo, em Marte não cai água do céu, não tem chuva, mas tem tempestades fortíssimas, né, com rajadas de vento e etc, mas água não cai, entendeu, de lá. Então, isso torna ali um pouco do ar um pouco mais pesado, é um pouco difícil, né, você se movimentar ali por Marte, andar, o seu corpo fica um pouco mais pesado, etc. Então, ela até poderia viver isso na minha visão, tá, gente? Assim, pensando aqui agora, ela até poderia viver. Mas ela ia ter uma vida complicada, até que o corpo dela pudesse se adaptar às condições terrestres. Né? Porque Marte é bem... Você tem uma pergunta? Tem. Faça a pergunta. Dois perguntas. Supondo... Olá! Oi! Yay! Supondo que os dois terráqueos lá... Vida longa e próspera. Supondo que os dois terráqueos lá estivessem em Marte e tivessem um bebezinho. A minha pergunta é, esse bebê nasceria? Tem essa também, né, gente? A gente já tá pensando se ele... Né? Boa pergunta, boa pergunta. Ele vingaria? Nunca saberemos, só se a SpaceX mandar a colonização pra lá. Só assim pra descobrir. Exatamente. Inclusive... Só, gente. Só muçulmano em magia. Só em Marte mesmo. A Silvana escreveu um comentário. É a guerra de povos. Tá. Marte é o planeta que deu certo. Não tem pessoas. Verdade. Retiro o que eu disse. Sensacional. Eu vou parabenizar a Silvana. Concordo com você. Retiro tudo que eu disse, gente. Marte foi para o certo, porque não tem gente lá. Deu super certo. Mas alguém falou aqui, deixa eu ver se eu acho o comentário que também foi muito bom, que Deus queria um orçamento menor
Por isso que ele colocou... Eu quero ver de quem foi esse comentário. Cortes no orçamento, gente. Isso acontece até no plano espiritual, entendeu? Não é uma exclusividade do Brasil. Ah, foi o Gilvaldo de Carvalho. Isso aí. Foi Deus que queria um orçamento menor. Foi muito boa essa, eu achei demais. É muito bom. O próximo da lista aqui é o amigo Cipri, não é, Cipri? É você que Não, fala? é o Alejandro. É o Alejandro? Ele leu os comentários, mas era a pergunta dele. Certo. Vai lá, Alejandro. Então, você estava falando que a gente estava colocando... Estava difícil para você, mas acho que essa aqui vai ser complicado. O que você acha sobre os divulgadores científicos, né? Como que eles teriam que se colocar politicamente, né? Porque o setor está numa crise complicada, né? O novo governo falou que vai aumentar o orçamento, mas a gente não sabe. E então eu queria saber assim como que se deve posicionar, né? Tem o Davi Simões, né? Acho que o primata falante, né? Está bastante ativo, né? Então eu acho que os divulgadores estão se posicionando mais, porque não tá bem complicado para não falar sobre isso, né? Bom, essa questão de posicionamento político é uma coisa complicada, porque você, de uma forma ou de outra, você acaba separando seus seguidores, né? A partir do momento que você toma partido de alguma coisa. Então, é uma decisão que precisa ser tomada pela pessoa que quer fazer o seu posicionamento político. A pessoa precisa estar muito bem consciente do que ela vai falar e de como que ela vai falar sobre isso. Nessas eleições, inclusive ontem eu participei de uma mesa redonda sobre influência digital e blá, blá, blá. E aí eu até falei, me perguntaram sobre isso, né? Mas você como divulgadora científica, você se posicionou nas redes sociais, etc. Sempre quando eu quero falar alguma coisa, eu nunca falo pelo Ciência em Pauta. Porque o Ciência em Pauta é um projeto, é uma visão minha que eu acredito, é uma forma minha de trabalho, etc. Quando eu quero me posicionar sobre algo, eu falo nas minhas próprias redes sociais como Yara Laís Souza, e não como Ciência em Pauta. Sim. Então, dentro do Ciência em Pauta, não há posicionamentos de nenhum tipo. No meu Facebook pessoal, eu cheguei a colocar uns avatares nas minhas fotos, fazer alguns tipos de compartilhamentos, e cheguei a conversar com alguns dos meus seguidores, né, por comentários nessas postagens. Então, ficou muito explícito, né, por lá, para quem chegava lá e via qual que era o meu posicionamento. Era um posicionamento contrário ao governo que foi eleito, mas, como eu falei, eu não sou ali do tipo da galera que tá desejando mal, né? Que fica falando, eu quero que o Brasil se foda, né? Eu quero que o Brasil isso, não sei o que, etc. Eu apenas, né, vou ficar aqui na minha militância pessoal, que eu já faço há bastante tempo, sobre a defesa das pesquisas de base, né? Até porque eu venho de uma área que produz muita pesquisa de base, que é a biologia, né? Que são os biológicos. Então, é uma coisa que eu vou continuar defendendo sempre, né, apesar de tudo, e sempre defendendo essa questão de que as pessoas precisam ter acesso disso, né, então tudo que for sair, assim como eu fiz, assim como eu faço desde 2013, né, 2013, 2014, e todos os ministros da ciência que passaram, eu fiz a mesma coisa, que era estar informando, né, as pessoas sobre... apenas informando para que as pessoas tirem suas próprias conclusões, né, nunca colocando o meu pau na mesa, né, dizendo, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui, entendeu, você é otário e tal. Nunca desse jeito, porque não é uma coisa que seria meu feitio. Mas os divulgadores científicos que estão tendo a coragem, né, que para mim é um grande ato de coragem hoje em dia, você expressar suas opiniões políticas, os divulgadores científicos estão fazendo isso, né, eu só espero que eles estejam fazendo sempre num ato de cobrar, né, de posicionar cobrando, né, agora que o Bolsonaro foi eleito e já está eleito e pronto, né, vamos estar ali acompanhando as ações de Marcos Pontes, né, vamos estar vendo, falou que vai aumentar o orçamento, mas vai aumentar o orçamento de quê? Entendeu? Quando que isso vai acontecer? Porque é uma questão emergente, tem que acontecer hoje, entendeu? De quais áreas vão ser aumentadas, o que vai ser, porque falar que vai aumentar o orçamento é uma parada muito básica, entendeu? Mas dentro da pesquisa existem vários níveis de pesquisa.
Então, vai aumentar o orçamento para quem? É para exploração espacial? Legal, mas o laboratório de células-tronco da Universidade do Rio de Janeiro também está precisando de socorro, entendeu? Tem que aumentar deles também, etc. Mas eu particularmente vou ficar, né, sempre falando e defendendo, né, a pesquisa de base, educação, etc. Não vou desejar o mal para ninguém, porque sou um amorzinho, né, não expurguei ninguém aqui da Terra, por que eu ia desejar que o Brasil se foda, né, que tome no cu e etc. Não vou fazer isso. Mas é claro, se acontecer alguma coisa que eu considere que esteja sendo errado, ou esteja sendo demais, eu vou me posicionar assim, né? Pra dizer, olha, não é assim, né, etc. Mas lá pelo Facebook ficou bem claro o que eu estava defendendo, né? Inclusive Ciro 2022, se tiver eleição. E, e é isso aí. Justo. Ciro 2022. Tá bem. Voto declarado. Antes de ir para a próxima pergunta aqui, eu quero perguntar se esse dia foi louco. Esse dia foi o dia que eu conheci o Pirula! Gente, eu tava bem mais magra. Meu Deus do céu! Tô chocada! Tá em choque. Minha nossa. Me prefiro agora. Honestamente. Me prefiro agora. Também prefiro. Dos dois jeitos. Prefiro agora. Eu posso opinar. Gente, esse dia foi louco. Esse dia foi o dia que conheci o Pirula. Ele tinha feito um painel com o pessoal do Blablalogia. Fez um painel com o pessoal do Blablalogia. E ele tinha terminado o painel e ele desceu para atender as pessoas. Tinha uma fila gigante, gente. É sério, eu passei uns 30 minutos nessa fila para tentar tirar essa foto com o Pirula. Passei muito tempo. E aí, quem tirou essa foto, a pessoa que tirou essa foto foi o Christian Westphal, do Ciência e Astronomia. Foi ele que tirou essa fotinha. Ah, que legal. Ele entrou na fila comigo, porque ele já conhecia o Pirula, né? Amigo, entra na fila comigo e tal, porque eu quero tirar uma foto, assim, né, direito, tal, com ele. Aí ele entrou na fila. E ele tirou essa foto. E aí eu lembro que nessa hora eu só consegui abraçar o Pirula e dizer que eu tinha escolhido minha universidade por causa dele, né? Nossa, eu escolhi esse curso porque eu assisti esses vídeos e eu comecei a gostar muito de biologia, de evolução e tal. E eu só consegui dizer isso. E aí, eu só conseguia dizer isso. Aí ele, poxa, muito obrigada e tal. Aí depois ele falou assim, olha, eu te acompanho lá pelo Hangout da Groselha, né? Você de vez em quando posta lá, você faz uns vídeos. Muito show, muito legal, continua, não sei o que. Eu, meu Deus, eu fui notada pelo Pirula. Nossa Senhora. Foi muito massa. E aí foi nesse dia, depois... Exatamente. Depois que ele terminou de atender a galera toda, aí ele falou, ele chamou, reuniu o pessoal, né, eu fui junto com o Christian, né, mas quem pagou minha cerveja foi ele, porque eu tava sem grana, e ele disse, olha, bora com a gente vai sair pra dar uma volta e tal, vai estar lançando uma cerveja nova, né, um shopping novo aí numa cervejaria tal aí de São Paulo, e aí nós fomos, mas foi um dia muito legal, vou apertar o repeat pra esse dia. Justo. É isso aí. Vai lá, Cipri. Agora é sua palavra mesmo? Agora é, né? Agora eu já fiquei tudo confuso agora. Não importa muito agora. Teve um comentário de Burza aí. Burza. Faz um tempo já. Bela Yara é sério, ninguém acredita nela depois de meia dúzia no Violeta. Verdade. Tem só essa carinha, gente, mas nem parece que eu também saí. Também que eu saí me escorando nele e no Ney. Na saída do Violeta Bar. Isso aí. Pois é, eu tenho uma curiosidade sobre telescópios, né? Você mexe com isso, tem foto sua lá com o telescópio, tem até aquele meme lá, a observadora de Ban, né? Eu adoro esse meme. Pois é. Então, se eu fosse comprar um telescópio agora, o que eu deveria comprar? O dinheiro deve ser levado muito em conta? Tem marcas e modelos específicos aí que são melhores? Como é que é?
Essa questão do telescópio, cara, vai muito do que você quer fazer com o telescópio, entendeu? Se você quer fazer astrofotografia, ou se você é só uma pessoa curiosa que quer começar ali a fazer umas observações, ou se você tem em mente algum projeto de pesquisa, com divulgação científica, ou até mesmo pesquisa relacionada à astronomia, etc. As pessoas que me perguntam isso, eu sempre falo, mas por que você quer um telescópio? Entendeu? Porque o telescópio, ele é um equipamento que ele é caro. Primeiro, ele é caro. Manutenção para ele, se der algum problema, é difícil você encontrar. E quando você encontra, é caro também. Né? E ele, assim, ele é um equipamento que ele é muito, muito sensível. Existe toda uma forma de você guardar o seu telescópio, de você usar o seu telescópio, entendeu? São muitos cuidados envolvidos. E é um gasto de dinheiro que você vai ter constantemente, entendeu? Então, no clube de astronomia que eu faço parte aqui em Manaus, que é o clube de astronomia da Universidade Federal, né, que se chama Calfan, nós temos 4 equipamentos, e esses equipamentos, eles são todos da instituição, são todos da universidade. E, inclusive, recentemente, um deles deu problema, né? Nós temos 3 que são automáticos, telescópios automáticos, e um que é manual. E um desses telescópios automáticos deu problema no software, né, que a gente usava para manusear, para fazer ele girar, né, e etc, e ajeitar as lentes. E deu problema. E ele tá parado até hoje, porque a gente não encontra assistência técnica para ele. E, tipo, um telescópio automático desse que a gente tem, custou, sei lá, $1.000. Entendeu? Porque foi comprado na gringa. Então, é um equipamento que tá parado, é caro, é bem caro. E a maior loja de telescópio daqui do Brasil fechou há uns 2 anos por causa da crise. Né? Que era o telescópio que ele era uma loja online e a gente até chegou a comprar alguns suprimentos para os nossos equipamentos. Mas fechou por causa da crise, né? Que teve aquela crise braba 2, 3 anos atrás, fechou. E agora o pessoal tem comprado muito telescópio diretamente dos Estados Unidos. Né? Ou então através de uma loja que ela é de Portugal e tal, e ela de vez em quando importa para cá, mas aí cai na alfândega, entendeu? Aí tem que pagar a alfândega, aí tem que fazer não sei o quê, aí é uma dor de cabeça. É uma super dor de cabeça. Isso se você quiser um equipamento bom, entendeu? Um telescópio automático, bom, com lentes boas, um equipamento bom. Agora, se você quer só para eu olhar aqui a lua aqui do meu quintal, começa comprando um binóculo. Um bom binóculo, num bom binóculo, você paga, tipo assim, 250, 300 reais. Você paga 250, 300 reais, não passa disso. Um bom binóculo. E com esse bom binóculo, você consegue enxergar a lua com suas crateras. E muito bem, obrigada. É? Você consegue fazer essa observação, consegue. Um bom binóculo você consegue. Então, se você quer ali, se tem aquela curiosidade de fazer observação da lua, etc., começa com isso. Começa com um bom binóculo. E com o tempo, se você sentir e conseguir se organizar financeiramente para isso, compre uma luneta. Existem algumas lunetas bem básicas, né? Que são vendidas em algumas lojas, que são mais ou menos assim, 400, 500 reais. Então, geralmente não passam desse preço, que também são bons equipamentos para quintal, né? Equipamentos de quintal e tal, para amadores. E aí você consegue enxergar com ainda mais definição a lua, consegue enxergar, sei lá, uma luneta básica, você consegue enxergar Júpiter um pontinho maior do que o que a gente vê no céu, né? Sem tanta definição, óbvio, mas consegue alcançar ele. Mas com os telescópios que nós temos no nosso clube, a gente enxerga ele com as 4 luas, né? Olha, as luas sensacional. Não... É muito legal, é muito legal. As luas, elas não aparecem com definição, né? Elas parecem como se fossem estrelinhas, mas elas estão lá. E a gente vê Júpiter com as manchinhas, sabe? Super bem definido e tal, coloridinho. É muito de boa. Mas esse telescópio, ele é carinho. Entendeu? Se você for comprar da gringa, você vai ter que pagar em dólares. E ele vai cair na alfândega e você vai ter que pagar a taxa da alfândega. Então... Se por um acaso alguma astrologia, né, que a gente fala, abrir de novo aqui no Brasil, vai ser uma maravilha, mas por enquanto, sem previsão. Mas com binóculo, assim, Vânio, se você quiser, assim, tipo assim, tem curiosidade de ver a lua, né, de observar melhor a lua, invista num bom binóculo que já vai ser bem legal. Não sabia dessa. Sei.
O Evandro eu tenho um binóculo aqui. O Evandro comentou: binóculo é bom para olhar o sol do meio-dia. Sim! Ai, gente, que horror! Ô, Eduardo, não sei se dá para fazer a pergunta da Silvana aqui nos comentários. Por favor, pode fazer. A Silvana T está perguntando: queria saber a opinião da Yara sobre divulgação científica. O que poderia ser feito para que pessoas mais leigas tenham acesso mais fácil às pesquisas científicas? Fale na língua dessas pessoas leigas, Silvana. Que eu acho que é a maior dificuldade da divulgação científica de alcançar as massas é você falar de uma forma que elas entendam. Entendeu? Então, é um embate, às vezes, que a gente tem muito em alguns... eu já tive bastante, assim, em uns grupos. Mas, por exemplo, a Jussara reclama um pouco do nosso palavreado, né? Porque a gente fala assim, assado. Mas a questão da que a científica tem uma alma, a alma dela é que a gente consiga falar a palavra científica, o termo científico, mas a gente consiga fazer as pessoas entenderem o que ele significa. Entendeu? Porque não adianta nada eu chegar e dizer e mastigar um monte de coisa se eu não estou falando da parte técnica também. Entendeu? Divulgar científica é você falar da parte técnica, mas falar explicando, né? Falar de uma forma e com uma linguagem que as pessoas consigam entender, mas que elas consigam compreender essas linguagens técnicas pessoas, né? Então, eu acho que o que poderia ser feito para as pessoas mais leigas terem acesso é falar a língua delas, né? Você fala, olha, astronomia observacional, que é um ranço que a Jussara tem dessa palavra. Muito obrigada! Astronomia observacional. O que é astronomia observacional? É a parte da astronomia que fala sobre a observação dos astros. O que ver no céu não é o teu problema. É isso. Então, tipo, uma pessoa leiga, ela vai saber, olha, astronomia observacional é ver os astros, né? Então, ela sabe falar o termo científico, mas principalmente ela sabe o que esse termo científico significa. Então, essa é a grande alma da divulgação científica e é o mais difícil de fazer, entendeu? Eu, às vezes, acho que não consigo fazer isso, porque é uma coisa complicada. Concordo. Agora, a próxima pergunta é da Diane Cristina de Medeiros, é isso? Ou do Alejandro? Não. Vai, Alejandro. É sua? A última é melhor, então deixa para final. Vai, Alejandro. Nossa senhora. Cuidado, hein? Já se prepara. Meu Deus. Se prepara que a pergunta da Diane... É a Diane ou eu? Pode ir você. Deixa ela para a última. Certo. Ela é uma bomba. Queria perguntar assim, no caso você faz o cosplay, né? Então aí é uma abordagem para fazer divulgação científica através da cultura pop, né? Como que isso funciona? Qual que é a recepção, né? Que você tem? Bom, a Leia, ela... Caralho. Eita, que foi isso? É a Diane aí que tá no Rio. Meu Deus, Diane, calma. Um dia normal no Rio. Nossa, Mona, tá bem? Bom, a Princesa Leia, ela fala exclusivamente sobre viver no espaço, né? Sobre essa parte da astrobiologia que fala da vivência dos astronautas, né? Pesquisas sobre isso e etc. Ela fala exclusivamente disso. E ela também tem uma palestra própria do universo de Star Wars, mas sobre as coisas do universo de Star Wars que serviram de inspiração para coisas reais aqui, né? E o que a gente acha que foi usado ali como alegoria, né, dentro da série. Então, a gente explora um pouco mais dessa questão da ciência dentro da série, né? O que existe na nossa vida real, né? O que é mais impossível, o que não existe, o que pode existir, etc. Então, ela tem essas duas palestras. E ela nasceu através de muito estudo, meu e do meu orientador, né? Meu orientador do meu TCC e do meu PAIC, através de muito estudo de uma coisa que existe dentro do teatro, que se chama professor-ator.
Ou seja, é quando o professor incorpora um personagem que está ligado ao assunto que ele quer dar aula, e ele faz com que os alunos esqueçam que é o professor que está ali, e os alunos acreditam piamente na existência daquele personagem. Sim, então, sim. Quando eu estou dentro de... E aí isso faz mexer com o imaginário, né? A gente mexe com o imaginário do público, mexe com o imaginário dos alunos, e aí fica muito mais fácil a gente conseguir imaginar coisas, imaginar exemplos, né? E a gente faz toda uma imersão dessas pessoas dentro do universo Star Wars para poder alcançá-las com ciência. Então, é basicamente assim que a teoria do professor-ator, que é uma coisa do teatro, é uma coisa da área do teatro, eu consegui retirar e incorporar para o ensino de ciências, né? Ensino de ciências e divulgação científica. Muito legal. E aí funciona desse jeito, entendeu? Quando eu me visto de Princesa Leia, eu não sou mais a Yara. Tanto que eu falo Yara na terceira pessoa, né? Eu digo, olha, eu sou a Princesa Leia, a Yara me convidou para vir aqui, para falar, entendeu? Eu faço toda aquela imersão para que as pessoas acreditem que é a Leia, né? Não é a Yara que tá ali. Então eu encarno esse personagem e faço a imersão em Star Wars para ver, pra gente conseguir fazer. É muito legal. A gente vai conseguir escrever um artigo agora de referentes a 2 palestras, né? Com alguns, a gente passou uns questionários para as pessoas para saber a opinião delas, né, saber o que elas acharam. E a gente está na fase da análise dos dados, está bem bacana. E a gente pretende fazer uma publicação aí. E se for publicado, vai para o Groselha também. Ah, que nice. Agora a pergunta da Diane, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tô com medo, cara. Eu vou beber mais, peraí. Aqui no meu coração. Vanessa, qual é seu limite, Vanessa? Não é a minha pergunta essa, mas qual é seu limite? Meu limite de quê? De cerveja, de bebida. Meu limite? Olha, com cerveja, eu dificilmente fico bêbada. Eu preciso beber demais, muito, muito, muito. Que foi o que aconteceu no Violeta Bar. Entendeu? A gente extrapolou, a gente bebeu demais. Foi o que aconteceu lá. Mas precisa de bastante, entendeu? Precisa de muito mesmo. A minha pergunta é, qual é a sua teoria científica, qualquer área favorita, que poucas pessoas conheçam, mas você acha muito legal? Teoria que eu acho bonita, eu acho que é a que fala que nós somos poeira das estrelas. Para mim é a chave da existência da vida, entendeu? É o que a gente usa para explicar, né? Quando eu digo, por que eu acredito que exista a vida, né? Porque somos poeira de estrelas, porque o que chegou de estrelas mortas aqui no nosso planeta alcançou muitos outros planetas por aí, o universo afora. Então é uma possibilidade, né? Uma possibilidade disso acontecer. Então é uma teoria que muitas pessoas já ouviram a frase, né? Somos poeira de estrelas, etc. Mas acham uma coisa muito poética, mas ainda não sabem da ciência que está por trás dessa frase. Então eu acho que é a teoria mais legal de ciências, que eu acho que é a chave, entendeu? A chave da vida, a chave da nossa existência aqui, e que eu uso particularmente. Eu sou ateia já há bastante tempo, acho que há quase 10 anos eu sou ateia. Então comecei a ler sobre essas coisas muito, muito cedo, né, ali na adolescência, aquela fase de saída, né, tipo, eu não sou criança, mas eu também não sou adulta, né, tô ali, né, naquele limiar ali da adolescência, e eu comecei a ter acesso a muitas dessas coisas, e esse negócio de somos poeira das estrelas é uma coisa que me dá muito acalanto, né, para muitas questões da vida, né, por exemplo, quando o Stephen Hawking morreu, que era um cara que eu gostava demais, eu sempre gostava muito, eu fiquei muitíssimo abalada por muitos dias, porque eu descobri da pior maneira possível que você pode descobrir que uma pessoa morreu, que é pelo Twitter. É a pior maneira possível de se descobrir que alguém morreu é pelo Twitter. E aí foi um dia que eu fiquei sem internet o dia inteiro, tava fora, trabalhando e tal. Entendeu? Eu tava trabalhando e fiquei sem internet quando eu cheguei em casa já com a notícia. Então eu fiquei muito abalada, porque era um cara que eu gostava demais, que eu acompanhava o trabalho.
e gostava muito da história, e me acalentou saber, né, que ele vai voltar para o lugar dele de origem, ele vai voltar para o universo, porque uma pequena parte da decomposição da matéria morta, né, em forma de pequenos átomos, acende, cresce e volta para o universo de novo, né? Então, uma parte dele vai retornar para o lugar dele de origem, né? E isso foi o que pôde me dar acalanto pessoal, né? Foi o que pôde confortar o meu coração, né? Diante dessa perda. Então, fiz até tatuagem também. Fiz tatuagem, eu tenho aqui no meu braço escrito We are made of star stuff. Tem aqui, ó. Tem a tatuagem no braço sobre isso. Então, é uma coisa que eu gosto muito. A Silvana falou que por isso que tem muita poeira na Terra. Ai, meu Deus, Silvana! Nossa, eu tenho uma pergunta para fazer. Onde? Dei like nessa porra. Dei like. Tô assistindo à toa. Dei like. Eu tô chocada com você, Silvana. Tá em choque. Eu tenho uma pergunta, mas na verdade... hoje. Ramon, a pergunta. Eu achei que é uma pergunta interessante. Vou falar. Será que dá para fazer sexo em Marte? Da série As Perguntas Mais Emergentes da Humanidade. Da série realmente precisamos saber disso. Exatamente. Olha, eu não sei, não conseguiram né, fazer na estação espacial, né? Mas você sabe que tem uma história já de muito tempo que corre na internet, que é do pornô espacial, né? Que a indústria pornô tem interesse de fazer um filme pornô em gravidade mínima, entendeu? Ela tem... Se tá na internet, é verdade, né? Então ela tem esse interesse de muito pergunta, tempo. Você já pensou? Isso é uma pergunta. Você usando capacete, projeto, tudo, para sobreviver em Marte, dá pra você abrir só na parte presida para fazer sexo? Mas esse sexo, esse pseudo-sexo teria que acontecer dentro da estação, né, gente? Fora da estação é complicado. Mas se sobrevivia, por exemplo, se só tirar uma luva do corpo, só uma parte do corpo, sobrevive ou não? Eu acredito que o tecido seria muito afetado. Seria muito afetado pelo ambiente. Então, você ia perder seu membro, sei lá. É um risco que a gente não pode correr, né, gente? Nada, para aí um experimento. Nossa Senhora. Bom, antes, alguém tem mais alguma pergunta para Yara? Alguém quer me usar ainda? Estão perguntando quem é a Eliana na live. Aqui por mais a Eliana é deficiente. Sou eu. Tem mais alguma pergunta nos comentários, Alejandro? Não. Que eu tenha visto, não. Não? Não. Então, antes de encerrar, eu quero fazer um ping-pong aqui com você de umas perguntas curtas para resposta curta, assim, rapidão. Ai, então, tu consegue. Vou começar. Não sei se eu consigo, porque eu falo muito. Não, relaxa, fica à vontade. O amor. O amor é uma coisa que eu tinha ouvido falar, mas que só agora eu conheci de verdade. Muito bem. O ódio. Está gravado. Um ódio. Ódio. Um ódio. Ódio é ódio de alguma coisa, se eu tenho? De alguma coisa, de alguma ideia, de alguma pessoa. Eu tenho muito ódio de hipocrisia. Hipocrisia é uma coisa que... Eu tolero muita coisa, mas hipocrisia não. Eu realmente fico muito chateada. Justo. Concordo. Entre a cura do câncer e o fim da violência. Entre a cura do câncer e o fim da violência, acredito que o mais emergente seria o fim da violência.
Porque com o fim da violência, muitas pessoas que estão nesse mundo da violência poderiam vir para a turma da cura do câncer. Então, ia ser uma transferência de pessoas. Então, fim da violência, e aí a gente vai ter a cura do câncer. Bom ponto. Essa aqui você tem que escolher, hein? Uma escolha, pode deixar passar. Carl Sagan ou Neil deGrasse Tyson? Carl Sagan. Uma perguntinha boba. Carl Sagan. Bom, a gente termina aqui essa live com essa maravilhosa. A gente vai deixar todos os links dela, das redes sociais dela, vai estar na descrição aqui do vídeo, tá? Para vocês. Quem está cometendo o pecado, a falta de respeito de não conhecer a Yara, meu Deus. Pode ir lá no link, mas provavelmente aqui todo mundo deve conhecer que está assistindo. Cipri, tem algum recado? Na semana que vem a gente vai ter o Vitor Oliveira aí no Roda Morta. Gado demais. Muito gado. Muito gado. Muito gado isso, gente. Alejandro, você quer deixar uma palavra final aí? Uma frase? Apenas queria deixar um grande conselho, né, que eu ouvi de uma pessoa muito sábia. Apenas que busque conhecimento. Já estava esperando ouvir isso aí. Diane Cristina de Medeiros. Recadinho? Dei like nessa porra, senão eu vou aparecer na tua casa. Nossa, dê um like. Eu não vou dar like se você aparecer na minha casa. Yara. Gente, eu queria só agradecer. O tempo é seu. Bom, eu queria só agradecer mesmo todo mundo que tá aí na live. Pessoal do Olho de Rapina, que eu gosto demais. Um beijão. Um beijão pro Ramon Santos, que é meu conterrâneo, mora aqui em Manaus, tá acompanhando. Todo mundo que veio do Rio Grande da Groselha. A vocês pelo convite de vocês, espero poder voltar aqui em uma outra oportunidade para a gente conversar mais. Tem muita coisa sobre ciência e educação muito legal que a gente pode conversar. Para o Denis Risoli, que foi o primeiro que deu like, realmente. Ele, inclusive, foi o primeiro daqui do bate-papo. Um beijo. E me sigam nas redes sociais, gente, tá? Lá no Facebook, eu gosto bastante de conversar por lá e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Estou sempre muito aberta a conversar. E é isso. Quem você gostaria um beijão de e obrigada. No Roda Morta? Quem que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver o Sacani. O Sacani. Show. Sensacional. Show. Você viu o Sacani? Ia ser muito legal. Nossa, seu Sacani, sem dúvida, sou fã dele. Sacani, um beijo. Não sei se está assistindo. Se estiver assistindo, tá mais que convidado. Amo ele. E é isso. A gente termina a live aqui com a Diane dando uma frase motivacional para todo mundo aqui. Vai tomando